Olá, meus caros, uma boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro. Na aula de ontem, nós iniciamos uma discussão acerca da estrutura da petição inicial e pudemos perceber, a partir do esqueleto de uma petição inicial, como eu estou disponibilizando nessa forma realmente mais esquemática aqui para vocês. Nós estamos tratando da peça processual inaugural da lide. E por isso ela tem algumas funções essenciais, como introduzir o conflito, deixar o conflito objetivado para o pronunciamento do juízo. E aí a primeira coisa que a gente vai verificar dentro da estrutura da petição inicial é que a gente tem que saber qual é o juízo. A gente precisa compreender para quem a petição inicial é dirigida. E dentro dessa sistemática, a indicação do juízo natural, ela exige de nós um cálculo técnico, mas um cálculo onde, afinal de contas, a gente passa por diversas etapas. Nós, no encontro anterior, avançamos do passo 1 ao passo 4. Verificamos, então, dentro da sistemática, que o Código de Processo Civil, conjugado com a Constituição, então, eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós não vamos poder deixar de lado o texto constitucional, né? Então, inclusive, para avaliação, nossas provas, é preciso que vocês tenham a Constituição em mãos. Bom, pode ser a versão digital, né? Mas é preciso consultar o texto constitucional, porque em determinados pontos, aqui, ele nos traz algumas questões extremamente importantes e extremamente relevantes para pensarmos a identificação do juízo natural. Então, a gente viu os casos em que o Brasil pode conhecer do conflito. Bacana. A gente viu os casos onde há alguém que tem razão de uma função pública por ele ocupada, um foro funcional. Alertei para o problema do equívoco da terminologia de foro privilegiado. Vocês estão peremptoriamente proibidos de falar em foro privilegiado. Isso é linguagem de jornal, não técnica, e por isso mesmo fica proibida a utilização. Vimos que em algumas situações nós vamos ter um juízo especializado, podemos ter, mas se assim for o caso, isso não é um problema do processo civil, isso é um problema do processo eleitoral, isso é um problema do processo trabalhista, isso é um problema do processo militar, ou seja, não nos interessa. E chegamos ao ponto 4, onde sabemos agora quando uma causa vai para o Judiciário Federal e quando uma causa vai para o Judiciário Estadual. Ponto. Qual é o próximo passo? Supondo que a gente veio desenvolvendo do item 1 ao item 4. O item 5 nos lança uma pergunta, um desafio. É a causa de maior ou de menor complexidade, conforme o conceito de complexidade trazido pela legislação brasileira? Se a causa ela é considerada de menor complexidade, no plano civil, entre particulares, eu posso optar
pelo procedimento previsto na Lei 9.099 de 95. E aí eu vou optar pelo procedimento dos juizados especiais cíveis. Parêntese. É muito errado, mas muito errado mesmo, chamar os juizados especiais da Lei 9.099 de pequenas causas. Vocês estão também proibidos de apelidar equivocadamente o GESP da 9.099 de juizados de pequenas causas. O leigo não sabe a diferença e, de certa maneira, esse nome popularizou, mas é preciso uma informação para ficar bem esclarecido. Os juizados de pequenas causas não existem mais e eles não são os juizados especiais. Não é sinônimo jurídico falar em juizados especiais como juizados de pequenas causas. Os juizados de pequenas causas foram criados em 1984, antes da Constituição de 88, com o propósito de serem nada mais, nada menos do que câmaras de conciliação. Ponto. Câmaras de conciliação. Não havia atividade jurisdicional, havia única e exclusivamente uma atividade conciliadora, que hoje, por exemplo, é praticada pelos PROCONs, no caso das relações de consumo. Mas esses juizados, então chamados pela Lei de Juizados de Pequenas Causas, recebiam particulares para discutir causas até 20 salários mínimos. E, eventualmente, os conciliadores tentavam um acordo. Bom, se surtisse um acordo, ótimo, lindo, maravilhoso, problema resolvido. A gente fazia uma ciranda, cantava com baiá e estava tudo resolvido. Talvez abriam uma cerveja. E se não surtisse um acordo? Bom, ficava tudo como estava. Se alguma das partes quisesse, que procurasse agora o Poder Judiciário e propusesse um procedimento jurisdicional, no qual haveria estrutura e sentença. Nos juizados de pequenas causas não havia sentença. Havia uma única audiência. Houve acordo? Bom, não houve, fica como está. Ponto. Então é errado, muito errado, dizer que os juizados especiais podem ser denominados de juizados de pequenas causas. Não podem. Em hipótese nenhuma. Porque aqui eu tenho atividade jurisdicional. Eu tenho sentença, eu tenho decisão propriamente dita. Só que a gente adota um sistema, aquelas coisas de terra brasilis, que talvez em algum momento a republiqueta vire Estado, define para nós que as complexidades jurídicas podem ser reduzidas por um raciocínio econômico. Dinheiro. Então, a lei brasileira, que aliás é a única do mundo a usar esse tipo de raciocínio burro mesmo, não tem outro nome, burro, atravessa o conceito de complexidade a partir de um conceito não qualitativo, mas quantitativo. E estabelece que, basicamente, processo de rico é complexo, processo de pobre, não. Esdrúxulamente falando, é isso. Ou seja, causas até 40 salários mínimos podem ser consideradas simples e submetidas a um procedimento bem chulé da 9.099. Um procedimento onde há sérios desrespeitos, inconstitucionalidades ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa, ao princípio do duplo grau de jurisdição, entre outros princípios, porque a própria lei diz: eu estou trocando o princípio do contraditório pelo princípio da celeridade. Eu estou trocando a ampla defesa pela economia, e assim sucessivamente. Parece aqueles programas de auditório, em que o sujeito fica numa câmara sem poder ouvir e alguém lá fora faz uma pergunta, ele simplesmente sabe que foi feita uma pergunta porque acende uma luz e ele tem que responder sim ou não, e é normalmente alguma coisa do tipo: você troca uma Ferrari por um abacaxi? Sim, não. É mais ou menos assim, na verdade, esse critério utilizado aqui por nós. Você está a fim de trocar contraditório por um abacaxi? Bom,
Ok, se você está, você vai para os juizados especiais. Mas, um ponto importante, os juizados especiais são facultativos. Ninguém é obrigado a litigar no GESP cível, podendo optar pelo procedimento comum. Bom, o procedimento comum é o procedimento que nós começamos a estudar esse semestre e vamos ao fim desse semestre. O procedimento do GESP não é problema nosso, né? Eu realmente tenho sérios problemas com juizados especiais e fico muito feliz de não lecionar mais o conteúdo de juizados especiais, porque eu acho que eu mais reclamava do que necessariamente eu conseguia ser instrutivo. Mas, enfim, dentro da estrutura do GESP, a gente vai ter um procedimento de matriz curta. Procedimento pensado para ser julgado em 90 dias, em comparação com o procedimento comum de 280 dias. Mas, enfim, perfeito, lindo e maravilhoso. Diante dessa situação, então, eu, autor, ao formular a minha petição inicial, eu vou me perguntar: a minha causa tem até 40 salários mínimos? Bom, se sim, posso ou não optar pelo GESP. Fica a critério. Se eu optar pelo GESP, paramos por aqui, porque os passos 6, 7 e 8 serão diferentes na lei do GESP. Agora, se nós optarmos pelo procedimento comum, a gente segue para os passos 6, 7 e 8, regulados pelo Código de Processo Civil. Bom, qual é o ponto? Quando a gente vai trabalhar com os passos 6, 7 e 8, a gente precisa, primeiro, se dar conta de que existe uma lei em cada estado da federação chamada Lei de Organização Judiciária. E essa lei, ela tem uma importante função que é exatamente dividir o Estado federado em comarcas. Bom, travou. Cadê meu mapa? Bom, a Lei de Organização Judiciária é uma lei que, então, separa em cada pontinho colorido. Deixa eu tentar ampliar isso aqui um tiquitinho. Em cada pontinho colorido, uma comarca. A comarca não coincide com os municípios. Na verdade, há uma distinção, de modo que, às vezes, uma comarca abrange mais de um município. Às vezes, não, dependendo do tamanho, do volume de serviço que esse município nos reclama como consequência. E dentro dessa sistemática, cada estado tem a sua lei de organização judiciária, dividindo as suas comarcas da forma dos critérios geoeconômicos, políticos e sociais que aprouver aquele estado. Então, eu preciso identificar agora qual é a comarca que será utilizada para a distribuição da minha petição inicial. Quando a gente fala em Minas Gerais, nós temos várias comarcas. Várias comarcas. Né? Basicamente, aqui, uma sequência muito grande de comarcas que vão aqui abranger, eventualmente, mais de um município. Então, eu vou ter aqui a comarca de Formigas, Ferros, Estrela do Sul, vou ter aqui Divinópolis, Diamantina, Curvelo, Cruzília, Coromandel, sei lá, né, Picas, Barroso, Barbacena, Barão de Cocais, Baipendi, e por aí vai. Essa lista que é disponibilizada pelo site do Tribunal de Justiça. E aí, a gente precisa, então, entender o seguinte: qual é a comarca? Qual é a comarca que receberá a petição inicial, que processará o litígio?
Porque da forma do artigo 43, a comarca que preenche as características do 45 ao 53, no momento de propositura da petição inicial, fica, em regra, até a sentença. Né? Então, eu não tenho alterações, porque o artigo 43 diz para nós que é irrelevante as alterações que venham a surgir no decorrer do processo, do plano fático, porque elas não modificam os critérios de competência territorial. Se é a comarca de Baipendi, vai ser a comarca de Baipendi daqui para frente, até o seu final. Ponto. Ponto. Então, a gente precisa entender como é que o Código de Processo Civil lida com a definição das comarcas. Né? Quais são os critérios que vão ser usados como referência para que a gente possa chegar à comarca? E olha que coisa interessante. Chegar à comarca não significa que nós resolvemos o problema. Ainda faltam 2 passos para a gente finalizar. Bom, regra geral. Né? O artigo 45 repete o artigo 109 da Constituição e define para nós os casos do Judiciário Federal. Bom, falamos no passo, antes do passo do GESP, que são aqueles onde há, então, a união, empresa pública, autarquia pública, fundação pública, enfim, ponto. Né? Se elas participam da lide, eu tenho aqui, então, uma situação dentro da qual o Judiciário Federal será atraído para conhecer da demanda. Agora, regra geral, e essa talvez seja a regra geral mais básica sobre a definição das comarcas. Se eu tenho uma ação, deixa eu aumentar o tamanho da fonte para ficar melhor para todo mundo. Se eu tenho uma ação fundada em direito pessoal, o que é direito pessoal? É o oposto do direito real. O direito pessoal é o direito das obrigações. Basicamente, é o direito que estabelece uma relação de crédito e débito. Pode ser o direito obrigacional puro, pode ser o direito contratual, pode ser a responsabilidade civil, pode ser o direito de personalidade, enfim, né? O direito pessoal e o direito real sobre móveis. Móveis será proposta, via de regra, no domicílio do réu. Então, réu tem domicílio em Montes Claros. É uma ação contratual, regra geral, proporemos em Montes Claros. Ponto. Proporemos em Montes Claros. Ah, mas o réu se mudou de Montes Claros no meio do processo. Artigo 43. Isso é irrelevante. Nós não estamos preocupados, isso não vai afetar, consequentemente, os destinos da competência territorial do nosso passo 6. Permanece onde está. Ponto. Até porque, senão, isso era motivo de fraude. Né? Vamos imaginar que se eu tenho uma ação distribuída para um juízo e eu percebo que esse juízo tem, estatisticamente, por jurimetria, posições contrárias à minha, se eu pudesse alterar, seria muito fácil. Eu mudo de cidade, arrumo, sei lá, falsio um comprovante de endereço e peço para o processo ser transferido para esse outro lugar. Então, percebam, seria muito simples, seria muito fácil. Né? E com base nisso é que o artigo 43 é peremptório. Não haverá mudança de competência. Por quê? É irrelevante. É completamente irrelevante que essas mudanças venham a eventualmente modificar a lógica e o curso do nosso procedimento. Perfeito. Problema 2. E se esse réu ele tem mais de um domicílio? Ele tem duplo domicílio? Né? Em 2 cidades diferentes, por exemplo. Isso acontece? Isso acontece.
Código Civil autoriza que as pessoas possam ter mais de um domicílio. Então, se eu estou diante de um réu com mais de um domicílio, o autor pode escolher qualquer desses domicílios. Imagina o seguinte cenário, né? Imagina o seguinte cenário. Eu tenho aqui uma pessoa que tem domicílio em Belo Horizonte, mas também tem um domicílio profissional, por exemplo, em São Paulo. Ele pode ser demandado lá, ele pode ser demandado cá, a escolha do autor. E ele não vai poder espernear. Ah, mas é muito mais fácil o domicílio da comarca X ou Y. Isso não pode ser espaço para uso esperneante. Dessa forma, vale tanto um quanto, eventualmente, o outro domicílio, demonstrando, é claro, o autor a existência desse duplo domicílio. De certo modo, eu posso dizer que eu tenho duplo domicílio. Eu tenho um domicílio profissional, na verdade, na sede do meu escritório, em Belo Horizonte, e resido num imóvel em Contagem. Achei mais legal, vim para uma casa e achei que seria mais seguro morar em uma casa, não em Belo Horizonte. Né? Afinal de contas, Belo Horizonte é tudo mais complicado quando a gente fala em casa. Mas, enfim. Então, tenho residência e, de certa maneira, domicílio em um município e, consequentemente, eu tenho a minha vida profissional assentada e com tendência de permanência lá em Belo Horizonte. Em momento nenhum eu penso em transmutar o meu escritório de Contagem, de Belo Horizonte para Contagem, por exemplo. E realmente não tenho a ideia de deixar a minha residência. Aliás, eu estou bem cansado de mexer com mudança, porque ainda tem tempo relativo que eu mudei. Enfim, dentro dessa estrutura, opta o autor por demandar o réu em qualquer domicílio que lhe seja mais interessante ou mais confortável. Ponto 3. Se o domicílio do réu é incerto ou desconhecido, ninguém sabe qual é o seu paradeiro, ele será demandado onde ele for encontrado, ou na comarca do autor, se ele não for encontrado. Aqui a gente entra num ponto extremamente curioso da teoria do processo, que trabalha, né, normalmente com exemplos, até talvez arcaicos, antiquados. Né? Normalmente o manual de teoria do processo, quando fala sobre competência, ele fala da questão dos, sei lá, artistas de circo que estão ali sempre caminhando, né, na estrada, ciganos ou qualquer outro tipo de andarilho. Mas não são só eles hoje. Realmente existe um fenômeno interessante em que cada vez mais cresce o número de pessoas sem domicílio propriamente estabelecido. São profissionais que prestam serviço aqui, prestam serviço ali, prestam serviço acolá e vão, bom, literalmente, né, aonde o vento sopra, aonde há oportunidade de trabalho. Né? Eu tenho um cliente que, na verdade, né, é um colega de escola, estudou comigo no Santo Agostinho, que num determinado momento da vida dele, ele tomou uma decisão absolutamente radical. Ele vendeu tudo que ele tinha. Largou o emprego onde ele estava, vendeu tudo que ele tinha e começou um projeto em rede social. Primeiro no YouTube, depois em conjunto com o Instagram, onde ele começou a fazer vídeos sobre crítica de hotelaria e de restaurantes. E começou literalmente a viajar o mundo, indo de hotel para hotel e de restaurante em restaurante. E nessa brincadeira aconteceu um fenômeno interessante. Ele começou a ser patrocinado pelos hotéis e pelos restaurantes. Né?
Literalmente, ele tem uma mala. Ele tem uma mala e uma mochila. Né? Nessa mochila ele guarda o notebook e a câmera fotográfica, e na mala ele tem ali um conjunto de roupas básicas. E ele viaja o mundo no Instagram dele. Né? Tem um mapa mundi muito legal, que à medida que ele vai avançando para um novo país, ele vai preenchendo, e basicamente ele já rodou o mundo inteiro, né? Indo convidado agora, sem pagar um puto, para comer, beber e dormir em um hotel, em um restaurante ou alguma coisa do gênero. Né? Hoje, ele é jornalista, ele acabou virando, né, crítico e jornalista, ele escreve para uma revista de viagem da editora Abril, ele escreve para mais 3 revistas ou jornais de viagem estrangeiros, inclusive, tem o Instagram, tem o canal do YouTube, e ele faz esse serviço. E ele faz esse serviço de rodar o mundo fazendo. Né? Então, hoje ele está aqui, amanhã ele vai ser chamado para fazer, né, a avaliação de um hotel ou de um restaurante, e os caras pagam tudo. Né? Os caras pagam a passagem de avião, os caras pagam a estadia, os caras pagam a alimentação, a bebida, enfim. Né? E é um negócio muito curioso. No meio do caminho, quando ele estava na Malásia, ele conheceu uma brasileira e se casou, né? E agora está com a filha pequena. E os 3 viajam o mundo, literalmente, rodando nesse esquema. Né? Eu sei, talvez ele não vá fazer isso durante toda a vida, mas ele tem aqui se aproveitado, levantado um bom dinheiro, né? Porque ele acaba gastando pouco, na verdade, então ele está fazendo um puta pé de meia para poder investir depois nessa área. Possivelmente ele pensa em trabalhar com hotelaria, né, montar um hotel ou alguma coisa do gênero, e usar aqui esse know-how, digamos assim, possivelmente como coach. Né? Então ele vai dar palestras motivacionais de quem já jantou com os monges do Tibete ou qualquer coisa do gênero. Enfim. Né? André, eu não acho que deva ser uma vida meio ruim, não, viu? Eu não acho que deva ser uma vida meio ruim, não, porque ele fica normalmente em hotéis muito bons. E não é um dia, 2 dias, porque para ele avaliar o hotel, ele fica ali um período maior, para ele ver o movimento, para ele ver como as coisas são, para ele usar os serviços do hotel, por exemplo, de lavanderia, enfim. Né? Então ele acaba aqui fazendo uma, digamos assim, uma jornada muito interessante. Né? E cada vez que eu falo com ele está num canto, ou do Brasil, ou literalmente do mundo. Né? Então, e como isso nada impede dele fazer as reportagens dele, literalmente precisa de uma boa máquina fotográfica. Hoje, se bobear um telefone celular de qualidade, ele consegue fazer as fotos para as revistas, ele vende foto, ele vende a reportagem, né? Ele ganha aqui, ele é empregado mesmo, ele recebe o salário de 3, 4 lugares diferentes. Então, ele dá aqui um rumo curioso na vida dele. Enfim, né, não deixa de ser algo que escapa do exemplo tradicional, onde ele não é um cigano, não é um artista de circo ou alguma coisa do gênero, e ele não tem domicílio certo. Né? Literalmente, ele não tem domicílio certo. Ele vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo para fazer esse projeto. E, bom, funciona. Né? Funciona aqui essa atividade. Enfim. E o cara tem seguidor pra caceta no mundo, né? Diga-se de passagem. As postagens dele são em pelo menos 3 idiomas diferentes, né? Português, inglês, às vezes em francês, em espanhol, e vai variando aqui essa forma de comunicação. Bom, agora, se o réu não tem domicílio certo, aliás, se o réu não tem domicílio no Brasil, a ação vai ser proposta no domicílio do autor. Ora, não tem sentido submeter o autor a um ônus de buscar uma comarca diferente da sua comarca. Já que o réu não está no Brasil, ele pode ser demandado
em qualquer comarca, porque para ele vai fazer pouca diferença. Então, ele tem aqui a faculdade de colocar a demanda perante a sua comarca. Mas se o autor também não tem domicílio no Brasil, o autor pode escolher, literalmente, qualquer comarca para propor a demanda. Então, sei lá, Bom Jesus da Lapa, ponto. Águas da Noruega, São José da Onça, que bebe água de cabeça para baixo, porque as cidades mineiras são assim, né? Sempre tem um nome de santo e alguma coisa que nada significa, tipo Suaçuí, né? E você tem 500 mil Suaçuí, São Pedro, Santa Maria, não sei quem, do Suaçuí, e sei lá que diabo é isso. Mas, enfim. Então, ele vai lá para o São José da Onça, que bebe água de cabeça para baixo, e propõe a demanda se ele quiser, ou, sei lá, Rio, São Paulo, né? Ou qualquer outro lugar. Agora, se eu tenho dois ou mais réus, dois ou mais réus, e eles têm domicílios em comarcas diferentes, o autor vai escolher uma comarca dentro destas e propor a ação. E o réu que não está sendo demandado na sua comarca não pode reclamar nada porque o outro está. Escolha do autor, pura e simplesmente. E o parágrafo 5º está dizendo que a execução fiscal, ou seja, o processo tributário em face de alguém, vai ser proposto no domicílio desse alguém. Sabe o que é curioso? O parágrafo 5º não está dizendo nada de útil. O parágrafo 5º é realmente o chover molhado. Porque se a execução fiscal vai ser proposta no domicílio do réu e a regra é que as demandas obrigacionais sejam propostas no domicílio do réu, o direito fiscal é um direito obrigacional, só que não fundado em contrato, fundado em lei. Haveria necessidade do parágrafo 5º? Não. É pleonástico. Mas, às vezes, o óbvio é repetido, né? Talvez o óbvio precise ser dito algumas vezes, porque, sei lá, algumas pessoas têm dificuldade de ouvir o óbvio. Eu diria aquela música do Roberto Carlos, talvez porque eles sejam surdos. O artigo 47, por sua vez, identifica para nós que se nós estamos lidando com litígios sobre imóveis, então atenção, o 46 falava em bens móveis, o 47 fala em imóveis. A regra é mais simples, lugar da coisa. Ponto. For, onde está a coisa. Então, nós estamos brigando por conta de uma fazenda que está em Paraopeba. A comarca de Paraopeba. Ponto. Vai ser aqui o juízo natural da ação. Ah, é uma demanda sobre um imóvel situado em Petrópolis. Bom, é Petrópolis. Ponto. Acabou. Acabou. Na verdade, essa situação. E aqui é uma questão interessante, porque o artigo 46, o anterior, ele diz que esta competência, a do 46, será considerada uma competência de tipo relativa. Significa o seguinte: se o autor propuser na comarca errada, o réu tem uma única oportunidade, no momento em que ele apresenta a sua contestação, de arguir o erro do juízo natural. Se o réu fica calado e não argui, o juízo que era incompetente torna-se competente. Está resolvido o problema do juízo natural. Pode falar, André. Pode repetir, por favor, professor? Agora, o que eu disse é, no caso do artigo 46, nós estamos diante de competência chamada de relativa. Por que ela é relativa? Porque se o autor propuser desobedecendo o artigo 46, só o réu pode arguir o erro do juízo natural, dizendo que a ação não deveria ser levada para a comarca X, mas para a comarca onde ele, réu, tem o seu domicílio. E aí, a ação não será extinta, não. A ação será enviada para o juízo correto, que é o do domicílio do réu. Entretanto,
se o réu come mosca e nada argue, nada diz, na contestação, aquele juízo lá atrás, que não era o correto, transforma-se no juízo competente. Ocorre um fenômeno que é chamado, a partir de uma expressão latina, de perpetuatio jurisdictione. Então, o incompetente torna-se competente. E o vício foi convalidado pela inércia do réu em arguir a incompetência. No caso do 47, o parágrafo 2º ele é muito sério, porque ele diz que não. É uma competência de tipo absoluta. Se nós estamos discutindo sobre imóvel, é a comarca do imóvel. Ponto. E com base nisso, o juízo que está com o processo, se ele perceber que ele não é o juízo da comarca, ele é obrigado a enviar os autos de ofício para o correto. Ou, a qualquer momento, qualquer pessoa, e aí não só o réu, o próprio juiz, o Ministério Público, ou até mesmo um estranho interveniente no processo, ele pode arguir a incompetência absoluta e fazer esse envio de uma comarca para correta. Perfeito, André? Tranquilo. Valeu. As ordens. Podemos seguir? 4.8. 4.8. Vou voltar nessa expressão, porque eu falei ela ontem, mas pode ser que alguém tenha dado bobeira e não prestou atenção. Essa expressão que eu estou colocando aqui, ó, autor da herança, tem que ser interpretada como o morto, defunto. Então, quando eu leio o artigo 48, eu tenho que pensar que a comarca onde estava domiciliado o morto para os direitos sucessórios ligados a testamento, inventário, enfim, é o juízo natural destas questões. Ponto. Dessas questões. Né? Então, o sujeito morre numa viagem na Bahia, mas ele tem domicílio em São Paulo. A ação de inventário dele, ou a abertura do testamento dele, judicial, se dará em São Paulo. Não me interessa onde ele morreu. Não me interessa onde ele morreu. Me interessa onde ele tinha o seu domicílio. Então, eu vou para lá propor a demanda. Eu vou para lá propor a demanda. Perfeito? Então, o 48 está dizendo, olha, ainda que o réu tenha morrido, desculpa, ainda que o defunto, como diriam também os civilistas, o de cujus, por conta da expressão de cujus successionium tratum, né? Então, sobre aquele que trata o processo, será o seu último domicílio conhecido. Ponto. Será o último domicílio. Ah, mas ele morreu fora do Brasil. Isso não faz a menor diferença. Isso não faz a menor diferença. Né? Até porque, como a gente viu, o artigo 23 diz: onde ele tem bens, se ele tem bens do Brasil, a demanda é do Brasil, pelo menos com relação aos bens brasileiros. Agora, e se o morto não possuía domicílio certo? Nós vamos primeiro nos perguntar, ele tinha imóveis? Então, pronto, vai ser a comarca onde estão os imóveis. Ah, mas ele tinha mais de um imóvel em mais de uma comarca diferente. Esquenta não, qualquer comarca onde ele tem imóvel. Ora, como é que eu vou provar? Certidão de registro dos imóveis. E se ele não tinha imóveis? Qualquer comarca onde ele tinha qualquer bens. Agora, né, a pergunta nonsense, que de vez em quando alguém faz, mas eu já estou antecipando, é: ué, e se ele não tinha nem bens móveis e imóveis?
se ele não tinha nem bens móveis, nem imóveis, ele não tinha o que herdar. Como não tinha o que herdar, não tem inventário para fazer, não tem processo judicial. Você não precisa propor ação para contar para o juiz que o fulano morreu. Não há interesse processual, não há patrimônio para ser discutido. Então, eu preciso ter bens, móveis ou imóveis. Se eu tenho imóveis, vamos para a comarca dos imóveis. Se eu só tenho móveis, vamos para a comarca onde tem os móveis. Simples assim. Simples assim. Ok? O artigo 49, ele fala sobre ausência. Atenção, ausência aqui é termo técnico. Ausência não é, olha, ele saiu. Não, o réu foi fazer um curso no exterior. Não, o ausente, segundo o Código Civil, é aquele que ninguém sabe o seu paradeiro atual. Ele desapareceu. Por vontade, por acidente, seja lá o que aconteceu, ele desapareceu. E aí ele será dado como ausente. Né? Diante desse cenário, ele vai ser tido como desaparecido. Perfeito? Quero trazer uma situação curiosa, né? Digamos assim, a respeito, né, da ausência. Porque, para o código, ele então diz o seguinte: a ação em que eu vou propor a ausência, ela será a do último domicílio. Porque a atual, ninguém sabe. Aliás, é por isso que eu estou propondo a ausência. E é essa comarca que vai fazer o seu inventário, como aqui, né, aquela etapa inicial, digamos, de uma quase morte, né, onde, num primeiro momento, nós vamos entregar a sucessão provisória dos bens para os herdeiros, e depois de um outro tempo, isso que é provisório torna-se permanente. Questão curiosa, né, digamos assim, é a história, digamos, desse moço aqui, né, desse moço aqui, que é considerado um dos maiores mestres de yoga do mundo, na verdade, né, extremamente respeitado no campo do yoga, principalmente porque ele domina uma posição de yoga, que é essa aqui da cabeça, que pouquíssimas pessoas realmente sabem fazer, né? É uma coisa assim meio fantástica e que se tornou extremamente famoso, e quem pratica yoga talvez já tenha visto esse quadro de posições de yoga. Muita academia de yoga tem, né, esse quadro com um sujeito fazendo diversas posições de yoga. E é ele, né, claro, jovem, quem fez essas posições aqui. Né? Hoje ele já está mais velho, né? Já está com quase 80 anos, salvo engano, enfim, e trocou seu nome, né, por Dharma Mitra, aqui, Siri Dharma Mitra. E quando você joga, né, esse nome, isso, ele está com 81 anos, e ele tem aqui, né, diversos livros de yoga traduzidos para 500 mil idiomas diferentes e, enfim. Mas ocorre um fenômeno extremamente curioso, né, quando a gente vai pesquisar a história desse moço. Engraçado, o site dele
não está abrindo. Abriu. Né? Ele tem aqui, observem, né? Algumas academias, na verdade, ele tem uma lojinha, ele tem aqui, enfim, diversas sedes, inclusive, eu acho que se você olhar aqui, né, você vai ver que essa academia dele está espalhada por diversos países do mundo, e quando você vem aqui no Instagram, né, você vai descobrir que esse moço, quando jovem, era brasileiro. Né? Exatamente. Nasceu no Brasil, nasceu em Minas Gerais, na verdade, no norte de Minas, e acabou se tornando essa potência do yoga com esse cartaz das 608 posições de yoga lá na frente. Mas antes disso, esse sujeito que nasceu no Brasil e que, curiosamente, é meu primo, ele foi dado como ausente. Ele foi dado como ausente. Né? Ele trabalhou durante um tempo na Força Aérea Brasileira e teve uma oportunidade para fazer uma missão no Tibete e não voltou. E a família chegou a achar que realmente ele teria morrido lá. Né? E quando se descobriu, ele tinha feito todo o percurso, digamos assim, do mestre de yoga e mudado para os Estados Unidos e fundado a sua academia, inclusive trocando de nome. Né? Então, a família, né, chegou a suscitar um processo judicial, digamos aqui, para declarar a sua ausência. Né? Ele não tinha filhos, mas ele tinha mãe, irmã, etc. E ele simplesmente se escafedeu no mundo, deu uma banana para todo mundo e falou: oh, que se foda, eu vou aqui para o Tibete, eu vou estudar yoga, estou achando esse negócio muito legal. E dali, sei lá como, ele foi parar nos Estados Unidos e se transformou aqui nessa potência de lojas, de lojas não, de academias, enfim, e um monte de coisa que ele trabalhou, exatamente, né, quando estava ausente. Num dado momento, sei lá como, ele resolveu voltar ao Brasil e encontrar a família. Né? E a família já estava dando ele como morto, exatamente. Né? Já tinha a ausência sido processada, os bens que ele tinha no Brasil já tinham sido arrecadados, entregues para as irmãs e para a mãe dele, e estava tudo bom para ele. Né? Aliás, ele estava muito mais rico do que esses bens que deixaram para ele, mas está nem aí. Enfim. Né? E é muito curioso. Né? Realmente é muito curioso esse esquema dele, porque ele também não envelhece, não, né? Esse cara está com 81 anos, com a carinha aqui bem caprichada, digamos. Né? Bem caprichada. Mas faz parte, né? Faz parte aqui essa situação. Bom, o artigo 50, por sua vez, ele fala do incapaz. E, no caso, o incapaz, né, ele será processado, ou ele poderá processar, na verdade, onde ele tem o seu domicílio, né, que é o domicílio do seu representante ou seu assistente legal. Então, se nós vamos processar uma criança, sei lá, por qualquer questão, vamos imaginar uma ação revisional de alimentos, ou, sei lá, um dano que a criança possa ter feito, ela será demandada aonde os seus representantes ou incapazes, os seus representantes ou assistentes, têm, então, o domicílio. Né? Porque o próprio Código Civil diz que coincide. Né? Então, é o domicílio dos pais que será aqui referenciado. O artigo 51 e 52, eles estão interligados. E ele diz o seguinte: quando o réu, tá? Quando a ação ela é proposta pela União,
então vai ser proposta no Judiciário Federal, a União sempre vai processar qualquer pessoa no território brasileiro no seu domicílio. De certo modo, nós estamos falando aqui do artigo 46, a não ser que a União esteja disputando um imóvel. Aí é a mesma lógica do 47. Agora, quando a União é ré, a ação pode ser proposta na comarca de domicílio do autor ou no Distrito Federal, porque é a sede da União. Né? Como pessoa jurídica de direito público, a União não tem domicílio, mas ela tem a sua sede. A sede da União é o Distrito Federal. Então, ela pode ser processada no Distrito Federal ou no domicílio do autor, ou onde o fato que deu causa à demanda veio a acontecer. É uma opção. A mesma lógica vale para os estados. A mesma lógica vale para os estados. Então, se o estado processa alguém, processa no domicílio desse alguém. Se o estado é processado, ele pode ser processado no domicílio do autor, na capital do estado federado ou, eventualmente, no local onde se deu o fato que origina aquela ação. Ok? Dúvida? Dúvida? Bom, ué, André, você tá rindo, mas fazer o quê? É a vida do meu parente, velho. É a vida do meu parente, né? Aliás, eu faço até propaganda desse esquema dessa academia dele. Enfim, né? Bom, pois é, Ana Clara, talvez ele seja feliz. Talvez ele seja feliz. Bom, Bruna, vamos lá. Repetindo. Se a União ou um Estado vai processar alguém, a comarca desse alguém. Se uma pessoa processa a União ou Estado, pode processá-la na sua comarca de domicílio ou na respectiva capital, na capital federal ou na capital do Estado. Simplificando, é isso. Fica bom? Bruna? Tá. Gente, parece bobagem, mas na verdade essas questões, essas brincadeiras mnemônicas aqui, elas servem bastante para ajudar depois vocês a lembrarem do conteúdo, né? Então isso tem o seu propósito no fim das contas. E não deixa de ser legal. E não deixa de ser legal. Enfim. 5.3. Caminhando para o final do passo 6. Lembrando que ainda temos o 7 e o 8. Né? O 5.3, ele está tratando agora de algumas situações especiais e que, em razão de serem situações especiais, atraem a incidência de uma regra igualmente especial. O que acontece aqui é que, primeiro, no caso do artigo 5.3, a ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, ela será proposta, primeiro, na comarca onde está o guardião de filho incapaz. Não importa que seja marido ou esposa, quem está com os filhos incapazes tem o privilégio de demandar a dissolução da união na sua comarca. Ok? Agora, se não há filhos, o último domicílio do casal. Ponto. O último domicílio do casal. Se, por outro lado, né, nenhuma das partes
reside no antigo domicílio, a gente volta para o artigo 46, domicílio do réu. Entenderam os passos A, B e C? Então, regra. Domicílio da onde está o incapaz, se não, o último do casal, caso algum deles ainda resida lá, se nenhum deles reside lá, regra geral, domicílio do réu. Tranquilo? Tranquilo? Tá certo. Alguém mexeu na minha cadeira. Bom, D. Aqui uma modificação, né, trazida. Caso estejamos discutindo aqui a Lei Maria da Penha, não nos seus aspectos criminais, mas nos seus aspectos civis, o domicílio da vítima de violência doméstica. Ponto. Dois, nas ações de alimentos, o domicílio daquele que pede os alimentos. Ora, quem pede? Quem precisa dos alimentos, né? O chamado alimentando. Pede em face do alimentante. O alimentante será o réu, o alimentando será o autor da demanda de alimentos. Então, por considerar o alimentando hipossuficiente, nós vamos lidar aqui com uma situação dentro da qual ele tem essa possibilidade de demandar na sua comarca, porque lhe é mais confortável, digamos assim. Né? Lhe é mais confortável. Perfeito? Professor, pode falar, André. É o alimentando que pede em face do alimentante. Exatamente. Beleza, obrigado. Inciso 3. Agora nós estamos falando de pessoas jurídicas. Bom, primeira situação. Pessoa jurídica não tem domicílio. Então, o inciso 3º do 53 está dizendo o seguinte: a sede da pessoa jurídica quando a pessoa jurídica for ré. Ponto. Sua sede é fixada no contrato social ou no seu estatuto, dependendo de qual seja o seu tipo societário. E isso tudo está registrado na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, é super fácil identificar essa questão, vamos colocar assim. Agora, se, e aí atenção para a linha B, porque aí nós vamos fazer uma divisão na exegese da linha A. Onde há agência ou sucursal, quantas obrigações que foram contraídas pela agência ou sucursal. E aí o código criou uma subdivisão interessante, porque ela diz então o seguinte: se a pessoa jurídica ela é renomação que envolva o interesse da pessoa jurídica como um todo, a linha A. Se aquela ação não tem o condão de atacar a pessoa jurídica em sua integridade, mas diz respeito apenas a uma fração desta pessoa jurídica através de uma obrigação assumida exclusivamente por uma agência, então na comarca onde está a agência. Duas questões diferentes. Imaginemos um banco. Banco Itaú, por exemplo. O Banco Itaú ele tem agências em vários municípios brasileiros. E até fora do Brasil, diga-se de passagem. Mas ficamos aqui. Vários municípios brasileiros.
A sede do Banco Itaú é São Paulo, capital. Mas ele tem agências espalhadas. Vamos imaginar que uma agência situada em Contagem do Itaú contrata alguém para fazer uma reforma, uma pintura na agência. E, sei lá, dá o cano nesse pintor. O pintor vai cobrar pelo seu serviço na comarca da agência, não em São Paulo, capital. Não em São Paulo, capital. Porque essa dívida para com o pintor não compromete a PJ como um todo. Desrespeito único exclusivamente as questões concernentes àquela agência. Agora, se alguém é sócio do Itaú e vai exercer como acionista o seu chamado direito de retirada, a sua saída tem um efeito e um impacto sistêmico no Itaú. Então, nós vamos processar com base na linha A e não na linha B. Perceberam a sutileza das duas questões? Perceberam a diferença, gente, da linha A para a linha B? Professor, Pode falar, André. então, basicamente, se for uma postura de uma ação que não atinge o Itaú como um todo, vai ser na comarca da agência. Mas se for uma ação que vai comprometer o Itaú como um todo, vai ser na sede. Perfeito. Beleza. Isso mesmo. Então, eu tenho várias formas, digamos assim, de demandar essa pessoa jurídica em impactos diferentes, dependendo do conteúdo mesmo da ação. Dependendo do conteúdo mesmo da ação. Enfim. Agora tem um detalhe, que eu vou voltar a lembrá-los, que eu falei ontem. O Código de Defesa do Consumidor, no seu inciso 8º do artigo 6º, ele diz uma coisa importante. Se quem processa o Itaú é o seu consumidor, aí o consumidor processará na sua comarca. Ele tem o privilégio de escolher a sua comarca para processar o fornecedor. Aí pode ser o Itaú, pode ser, sei lá, a Fiat, pode ser, enfim, qualquer empresa de consumo, a Samsung, a Microsoft, sei lá quem é que fabrica essa porqueira do Baby Shark. Acho que essa porra é China, né? Isso é China. Então, enfim, fica aí a questão. Beleza? Se a PJ não tem personalidade jurídica, ela é aquilo denominado como sociedade irregular, consequentemente, porque ela não tem contrato social. Nessa situação, nós vamos verificar onde ela exerce as suas atividades, onde ela se faz presente, já que ela não tem uma estrutura registrada em cartórios ou junta comercial. Então, é uma sociedade irregular. Exemplo, curiosamente, eu fiz uma pesquisa recentemente e eu fiquei chocado com essa informação. Quando eu descobri que, no caso do município de Contagem, existem muito poucos escritórios de advocacia registrados como escritórios de advocacia. A grande maioria é uma sociedade informal de advogados. A constituição da PJ é pouca, digamos assim. E isso é estranho. Isso é estranho, se a gente for pensar. Enfim. Então, como eu não tenho CNPJ, como eu não tenho registro, como eu não tenho, etc., eu me torno presente através da externalização. Então, onde eu estou exercendo a minha atividade é suficiente para que eu seja demandado. D. Onde a obrigação deve ser satisfeita, se esta obrigação só pode ser satisfeita
em uma comarca específica. É questão simples. Como eu falei, eu contrato alguém para pintar o muro da minha casa. Ele tem que pintar o muro da minha casa. E a minha casa está na comarca de Contagem, ponto. Ponto. Não tem como ele prestar isso em outro lugar, né? Porque senão ele está pintando outro lugar que não a minha casa. E aí não me serve, né? Então aqui a ação vai ser proposta na comarca onde aquela obrigação exclusivamente só pode ser satisfeita. É uma questão aqui de especialidade. Até para não acontecer o que aconteceu com o Primeu em um determinado momento. Já que o André gosta de história, né, eu vou responder o Augusto, depois eu conto mais uma história. Sim, Augusto, você como consumidor, você pode escolher. Você pode propor no seu domicílio, mas você pode propor no domicílio do fornecedor, o que você achar mais interessante, né? Inclusive se o fornecedor estiver fora do país. Às vezes lá, no outro país, o direito exige dele uma indenização mais alta. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado para ver o que é mais interessante, digamos assim, para ver o que é mais interessante. Tá? Bom, história. Primo meu, certa vez, ele comprou um cavalo naqueles leilões de televisão. Né? Qual foi o problema? Ah, ele, na época, morava no Gutierrez e tinha, né, a esposa dele, na realidade, a família dela tinha um aras em Caetanópolis, né? Não, é Caetanópolis, eu acho, indo para Sete Lagoas, passando ali pela 040. Né? Só que eu não entendi que merda que aconteceu. O responsável pela venda do cavalo, ao invés de entregar o cavalo em Caetanópolis, entregou o cavalo na porta do apartamento do Gutierrez. Ora, percebam, a obrigação não foi entregue de maneira correta, mas ele ficou com um puta problema. Né? Literalmente, o cara abriu o caminhão, desceu o cavalo, virou pro porteiro do prédio e falou assim: ó, chama o seu Paulo aí que tem uma encomenda para ele. De repente, quando você vai receber, tem um cavalo. Né? E um puta problema, na verdade. Porque agora você ainda precisa arrumar um jeito de levar o cavalo para a fazenda. Né? E, consequentemente, é óbvio, ele depois exigiu, né, o custo desse frete do sujeito que cometeu aqui a confusão, embananou os endereços e mandou o cavalo para o lugar errado. Né? Mas imagine a alegria e o susto, digamos assim, do sujeito falar: olha, tem uma encomenda. Quando você desce, você olha para o bicho e fala assim: o que eu faço? Vou pôr no salão de festas do prédio até eu arrumar um caminhão para poder levar? Quer dizer, até porque um cavalo você não bota no carro e leva. Né? É um negócio complicado esse transporte. Mas, enfim, você tem uma situação em que a obrigação precisava ser cumprida num lugar específico. Mas, bom, deixa para lá. Eu quero chamar a atenção para muita gente erra esta situação. Bom, o que está acontecendo na A lei diz: será a comarca da residência do idoso quando a demanda se baseia no Estatuto do Idoso. Não é qualquer demanda em que tenha um idoso, o idoso poderá processar na sua comarca de residência. Nós estamos discutindo ali o Estatuto do Idoso. E os direitos inerentes ao Estatuto do Idoso, direito de alimentos, por exemplo, dos pais em face dos filhos, e por aí vai. Agora, pelo simples fato de alguém ser idoso e estar processando o outro, não quer dizer que será na comarca do idoso. Pegaram a diferença? Né? Então, o tema do processo é o Estatuto do Idoso. E aí não é qualquer questão. É aquele específico
contido e previsto ali no Estatuto. Enfim. Ok? F. Sede do cartório quando você está processando o cartório por algum dano praticado. Vamos imaginar que, sei lá, o tabelião comete um ato e esse ato venha te causar algum tipo de dano. Você vai processar o cartório e o processo é aonde? Na comarca do réu. Quem é o réu? O réu é o cartório. Perceba que, no fundo, isso aqui tem um quê de redundância do artigo 46. Domicílio do réu. Quem é o réu? O réu é o cartório. Então, a sede do cartório. Ponto. Resolvido o problema. 4. Do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano. Ponto. Dano ocorrido em razão, sei lá, de um soco que você tomou na cara. Dano. De um vaso que caiu de um prédio na sua cabeça. Dano. De um escorregão que você tomou num estabelecimento. Dano. O prédio do vizinho caiu. Dano. Então, qual é o lugar do dano? Ponto. Qual é o lugar do dano? Agora, outra situação. Se o réu que causou esse dano for um administrador de negócios alheios, domicílio do réu, perdão, domicílio do lugar onde ocorreu o fato causado por esse administrador. Exemplo, todo mundo já passou na rua e já viu uma imobiliária. Muitas vezes, o que uma imobiliária faz? Uma gestão de locações de imóveis de propriedade de outras pessoas. Ela é uma gestora de um negócio, o contrato de aluguel, que pertence a outra. Né? Quando nós estamos diante desse cenário, se ocorrer um dano e quem for o responsável pelo dano for esse administrador ou gestor de negócios alheios, você vai demandá-lo no lugar do fato em que o dano aconteceu. Por que isso? Porque, primeiro, se a ação é proposta no lugar do dano e não no lugar do réu, porque às vezes o réu tem domicílio num lugar diferente da onde ele veio a lhe causar dano, as pessoas que poderiam ser testemunhas estão naquela comarca onde o dano aconteceu. Se você vai precisar nomear um perito para apurar algum fato, é muito mais fácil que o juiz nomeie um perito daquela comarca. É mais rápido, pode ser até mais barato. Então, o código cria esse sistema do lugar do ato ou do fato. Agora, quando nós estamos falando de dano causado em razão de um delito ou um acidente envolvendo veículos, e aí veículo inclui inclusive aeronave, um automóvel, um trem, uma embarcação, uma aeronave, enfim. Se foi um acidente oriundo de veículos, eu posso usar o lugar do fato ou o domicílio da vítima, no caso, o autor da ação. Ponto. Então, imagine uma pessoa que está passando férias em Recife e é atropelado por um automóvel de um sujeito que tem domicílio no Macapá. E quem foi atropelado e está passando férias tem domicílio em Belo Horizonte. Eu posso processar esse sujeito de Macapá em Belo Horizonte, ainda que o acidente tenha sido em Recife, ou no lugar do fato, Recife. Ponto. É um mecanismo de facilidade que o código está dando, mas não é para qualquer dano. Envolve veículo, é uma coisa específica, né? Bem específica, diga-se de passagem. Ok? Professor, pode repetir a linha B do inciso 4, por favor? Sim. O inciso 4 ele está tratando de contratos
em que você entrega algum bem ou direito seu para um terceiro administrar. Uma administradora de imóveis, uma administradora de ações que você possa ter em bolsa de valor, por exemplo, sei lá, qualquer pessoa que administre algo que possa ter qualquer tipo de valor seu, por exemplo. E esta pessoa te causa um dano, a comarca do lugar do dano e não da sede desse administrador ou do domicílio desse administrador é que vai ser aqui a referência. Fica claro? Ficou. Valeu. Alguém tem alguma dúvida no 53 como todo? Ou podemos avançar? Bom, voltamos aqui. Voltamos aqui. Então, o passo 6 foi concluído. Sabemos qual é a comarca. Maravilha. Resta-nos agora um problema. Esta comarca tem um juízo especializado? O que eu quero dizer? Algumas comarcas são vara única. Então, o juízo, ele cuida de causas cíveis, penais, eleitorais, enfim, previdenciárias, criminais, uma zona. O sujeito é clínico geral, ele está fazendo um divórcio agora, daqui a pouco ele está atendendo um furto, daqui a pouco tem uma cobrança de IPTU, daqui a pouco tem, sei lá, outra coisa nada a ver, ponto. Ele cuida de tudo. Mas as comarcas que não são vara únicas, às vezes elas se especializam. Eu tenho uma vara criminal, eu tenho uma vara civil. Ou eu tenho duas varas cíveis. Ou eu começo a ter, à medida que o número de varas aumenta, uma maior especialização. Exemplo, a comarca de Nova Lima, 4 varas, 2 cíveis, 2 criminais. O que cuidam as cíveis? Qualquer coisa que não for criminal. Empresarial, civil, tributário, administrativo, previdenciário, cai tudo lá. Consumidor, cai tudo lá. Cai nas 2 cíveis. Bom, Belo Horizonte, eu tenho um número de varas especializadas maior ainda. Eu tenho as varas criminais, mas eu tenho entre as varas criminais subdivisões. Então, as varas de crime dolosos contra a vida, as varas de tóxico, as varas de crime contra a mulher, as varas de crime contra crianças e adolescentes, e etc. Nas varas cíveis, especializações. Direito de família, tem as varas de família, tem as varas só de sucessões, tem as varas de direito empresarial, tem as varas de tributário estadual, as varas de tributário municipal, varas de registros públicos, varas de conflitos envolvendo o direito à saúde, varas de conflitos agrários e por aí vai. Aí, aquela comarca, ela tem subdivisões. E aí eu preciso direcionar para aquela subdivisão específica. Estou propondo uma ação de falência. Ela vai para a vara de direito empresarial. Estou propondo uma ação de abertura de testamento. Ela vai para uma vara de direito das sucessões. Ah, é um problema de direito de família. Tem a vara de família. E assim, cada um no seu quadrado. Como eu sei? Quem me responde? Quem me conta que a vara de Belo Horizonte tem 38 varas cíveis, tem 34 varas de família, tem 4 varas de direito empresarial, reticências. A lei de organização judiciária. A LJ. Essa lei
subdivide não apenas o Estado em comarcas, como as comarcas em varas especializadas, se assim for naquela comarca. Nem toda comarca é especializada. Isso é mais comum nas comarcas de grande porte, né? As comarcas de interiorzão bravo, às vezes são varas únicas mesmo, ponto. Mas quem define isso? A LJ. Então a LJ diz, em Belo Horizonte há uma vara de direito empresarial. Então as matérias de direito empresarial vão para lá, ponto. Há uma vara de direito tributário estadual, diferente de uma vara de direito tributário municipal. Então eu preciso saber, eu estou propondo uma discussão sobre PVA, é a vara estadual, de tributo estadual. Eu estou discutindo IPTU, então é a vara de tributos municipais, né? Por uma questão de especialização mesmo, né? O direito é muito grande. E o ideal seria exatamente essas fragmentações para permitir ao magistrado conhecer mais verticalmente um determinado universo. Porque senão aquele que tem que cuidar de tudo acaba não sabendo nada. Porque ele não tem tempo para se especializar. Ele não tem tempo para se manter atualizado com os precedentes que estão sendo criados pelos tribunais superiores, enfim, tudo isso. Agora, olha só, imagina então que nós vamos propor uma ação de falência contra uma empresa e essa demanda de falência, né, pode ir, então, para uma de 4 varas de direito empresarial da comarca de Belo Horizonte. Qual dessas 4? Aí é um problema no passo 8, que nós chamamos de juízos concorrentes. Há mais de um juízo, onde todos eles são igualmente competentes. E aí o critério do passo 8 é um critério muito simples. Sorteio. Sorteio que antes era feito naqueles globos de bingo mesmo, você punha as bolinhas com o número das varas, rodava, e tirava uma bolinha, caía lá, 3, opa, terceira vara de direito empresarial. Depois se transformou num sorteio eletrônico, computadorizado, no qual o algoritmo sabia qual era o estoque de processo nas 4 varas e tentava sempre distribuir de maneira equilibrada para que todos os juízes ficassem com um número mais ou menos igual. Então, se a 4ª vara estava até aqui, ela era poupada e o sistema distribuía só para as outras 3, por exemplo. E hoje isso é feito eletronicamente pelo sistema do PJE. No momento, como eu mostrei ontem, que você protocola a petição, ele já vai gerar o sorteio e me dizer qual das varas. O sorteio é um mecanismo extremamente importante para quê? Para que a gente não selecione a vara de acordo com o prévio conhecimento das posições assumidas por esta vara. Então, pode cair para um número grande de pessoas. Ah, mas e se for uma vara única? Porra, é só ela que tem, então é ela. Né? Imagina que nós temos uma única vara de registros públicos. Se você está discutindo algo referente a registros públicos, só vai ser essa vara. Aí é muito mais fácil, inclusive, mapear as posições interpretativas dessa vara através de jurimetria. Né? Diversos escritórios estão implantando softwares jurimétricos, que são capazes de pegar o banco de dados daquele tribunal ou daquela vara, ler tudo e começar a tirar conclusões sobre como quem está na vara decide. É o direito do futuro. Né? É o direito do futuro. Essa capacidade de lidar com a jurimetria. E é um negócio extremamente interessante, né? Porque isso vai envolver previsibilidade. É algo que a gente chama no movimento do direito e tecnologia de premonition mesmo, de adivinhação. Né? E aí a gente tem no mercado já alguns softwares que buscam exatamente ler o banco de dados para poder fazer essa premonition, adivinhar como os juízes vão decidir a partir de tudo que eles decidiram no passado.
né? Essa referência, futuramente, é o futuro da advocacia, né? Quem tiver acesso a essas informações sairá na frente. Quem não tiver, vai estar advogando de uma maneira mais artesanal e, às vezes, até complicada para burro, né? Complicada para burro. E aí a gente tem algumas coisas bem legais em termos de premonition, né? Só para vocês se situarem, fica um link aqui, né, de uma empresa inglesa que tem, só para vocês terem uma ideia, né, olha que coisa curiosa, um software em que ela alega que ela consegue ter 86,6% de chance de erro, de acerto, desculpa, de adivinhar como um juiz vai decidir aquele caso a partir de um banco de dados do passado. Isso é legal, se você for pensar. Isso talvez é o futuro. Né? E é bom vocês começarem a conhecer e se preocupar com isso. Né? Porque quem não souber dominar essas novas ferramentas, talvez tenha problema. Talvez tenha problema no futuro sobre como tudo isso vai funcionar. Né? Então, atenção, isto não é, né, uma. Eu não estou sendo alarmista, mas eu realmente quero chamar a atenção, porque isso pode representar o futuro da nossa profissão. Meus caros, feito isso, a gente fecha o item 8. Né? Então, a gente conseguiu, nessas duas aulas, entender como encontrar o juízo natural. Demos o primeiro passo. Então, para a gente terminar a elaboração de uma petição inicial, faltam ainda mais 5 passos. Semana que vem, nós vamos conversar sobre isso aqui. Combinados? Se vocês não tiverem mais dúvidas, ficamos por aqui e uma boa noite para vocês.